A chuva de março caía pesada sobre São Paulo naquela quinta-feira à noite. O tipo de tempestade que transforma avenidas em rios e revela todas as falhas de uma cidade que cresce rápido demais. Vicente Aranha observava as gotas escorrendo pelo vidro blindado de seu Mercedes, os dedos tamborilando impacientes no volante de couro importado. O trânsito estava completamente parado na Marginal Pinheiros e o aplicativo de GPS indicava mais de 2 horas até chegar em seu apartamento no Itaim Bibi. Vicente tinha 42 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados e uma reputação impecável no mundo corporativo. Sua empresa, a Aranha Tech Solutions, valia mais de 800 milhões de reais e empregava mais de 1.200 funcionários. Ele era o tipo de homem que transformava problemas em planilhas e emoções em gráficos de produtividade. Seus funcionários o respeitavam, alguns até o admiravam, mas poucos podiam dizer que realmente o conheciam. O motorista, um homem de 50 anos chamado Paulo, que trabalhava para Vicente há quase uma década, sugeriu um desvio pela Zona Norte. Vicente normalmente recusaria. Conhecia bem os bairros da periferia apenas pelos relatórios de risco que sua equipe de segurança preparava. Mas naquela noite, com o estômago roncando e um início de enxaqueca pulsando nas têmporas, ele concordou com um gesto impaciente da mão. O carro deslizou pelas ruas secundárias, deixando para trás os prédios espelhados da região dos Jardins e adentrando uma São Paulo diferente. As luzes ficaram mais escassas, os buracos nas ruas mais profundos. Passaram por pequenos comércios com portas de aço cerradas, bares com mesas de plástico na calçada e grupos de pessoas se protegendo da chuva sob marquises improvisadas. Vicente observava tudo com uma mistura de curiosidade antropológica e desconforto. Aquele mundo sempre existira paralelo ao seu, mas ele nunca precisara realmente vê-lo. Foi quando cruzavam uma ponte velha sobre um córrego que costumava transbordar em temporais que o carro reduziu bruscamente a velocidade. À frente, um caminhão havia perdido parte da carga e pedaços de madeira bloqueavam metade da pista. Paulo murmurou um palavrão e buscou outra rota, descendo por uma viela lateral que margeava o córrego. A iluminação ali era quase inexistente. Apenas alguns postes funcionavam, criando ilhas de luz amarelada em meio à escuridão. Foi em uma dessas ilhas que Vicente viu algo que fez seu coração acelerar de um jeito que não acontecia há anos. Debaixo da ponte, protegida precariamente por pedaços de lona plástica amarrados com cordas, havia uma estrutura que mal podia ser chamada de abrigo. E naquele abrigo, uma mulher magra, de cabelos escuros amarrados em um coque desleixado, tentava organizar 3 crianças ao redor de uma pequena fogueira feita em uma lata velha. A chuva batia com força, fazendo a lona sacudir violentamente e a água começava a invadir o espaço onde estavam. A mulher se movia com urgência desesperada, pegando sacos plásticos e tentando construir uma barreira contra a enchente que se formava. As crianças... Vicente conseguiu distinguir 2 meninos e uma menina, se agarravam uns aos outros tremendo. A mais nova, que não devia ter mais de 5 anos, chorava silenciosamente, o rosto escondido no ombro do irmão mais velho. Vicente sentiu algo estranho se revirar em seu estômago. Não era exatamente pena. Ele não se permitia esse tipo de sentimento havia muito tempo. Era mais uma perturbação. Como quando encontramos algo fora do lugar e nosso cérebro se recusa a processar completamente a informação. Senhor Vicente, precisamos seguir, disse Paulo notando a hesitação. Pare o carro, ordenou Vicente, surpreendendo a si mesmo. Paulo obedeceu, estacionando em um local relativamente seguro. Vicente continuou observando a cena através do vidro. A mulher havia percebido a presença do carro e se posicionara defensivamente entre as crianças e o veículo. Seus olhos, mesmo à distância e sob a chuva, transmitiam uma mistura de medo e determinação que Vicente reconheceu.
Era o mesmo olhar que ele via em negociações difíceis, quando alguém não tinha mais nada a perder. Por quase 5 minutos, Vicente ficou ali, imóvel. Sua mente racional listava todos os motivos pelos quais deveria simplesmente seguir em frente. Existiam instituições para lidar com aquilo, políticas públicas, assistentes sociais. Seu dinheiro já contribuía através de impostos. Ele não era responsável por cada pessoa em situação de vulnerabilidade em uma cidade de 12 milhões de habitantes. Mas algo naquela cena específica, talvez a forma como a mulher protegia as crianças, talvez o contraste brutal entre o luxo de seu carro e aquela miséria absoluta, impediu que ele desse a ordem de partir. Paulo, abra a janela, só um pouco. O motorista obedeceu com relutância. O som da chuva invadiu o interior silencioso do carro, junto com o cheiro de esgoto e terra molhada. Vicente podia ouvir agora o choro abafado das crianças e a voz da mulher tentando acalmá-las, prometendo que a chuva logo passaria, que ficariam bem. Foi então que a decisão se formou, não como um pensamento consciente, mas como um impulso que Vicente não conseguiu conter. Ele abriu a porta do carro. "Senhor, não acho uma boa ideia", alertou Paulo. Vicente ignorou. Pegou o guarda-chuva corporativo que mantinha sempre no carro e saiu para a chuva. A água era gelada e bateu imediatamente em seu terno italiano de R$ 5.000. Seus sapatos italianos afundaram em uma poça de lama. Ele caminhou em direção à ponte, cada passo calculado, como se estivesse se aproximando de uma negociação delicada. A mulher o viu se aproximar e se levantou, empurrando as crianças para trás dela. De perto, Vicente podia ver que ela era mais jovem do que pensara inicialmente. Talvez no início dos 30 anos. Seu rosto era marcado por uma exaustão profunda, mas seus olhos eram surpreendentemente claros e inteligentes. Ela usava roupas que um dia foram de boa qualidade, agora rasgadas e sujas, e um casaco masculino grande demais que provavelmente fora encontrado em algum lixo. "O que o senhor quer?" perguntou ela, a voz firme apesar do tremor que Vicente percebeu em suas mãos. "Não temos nada de valor aqui." Vicente parou a alguns metros de distância, percebendo que sua presença, um homem rico, vestindo roupas caras, surgindo da noite chuvosa, devia parecer ameaçadora. "Não quero nada", disse ele, e sua própria voz soou estranha aos seus ouvidos. Quando foi a última vez que conversara com alguém sem uma agenda clara? "Eu só vi vocês aqui, na chuva. As crianças." A mulher não relaxou a postura defensiva. "E daí? Vai chamar a polícia? Tentar nos tirar daqui? Já tentaram. Sempre voltamos. Não tem outro lugar." "Não vou chamar a polícia", Vicente ouviu-se dizer, "mas vocês não podem ficar aqui. Esse córrego vai transbordar. Em meia hora, tudo isso aqui vai estar debaixo d'água." Ele sabia disso porque sua empresa havia feito anos atrás um mapeamento de áreas de risco para um projeto de responsabilidade social que nunca saiu do papel. Aquela região específica era classificada como zona vermelha durante tempestades. A mulher riu, mas era um som sem humor. "E para onde o senhor sugere que eu vá com 3 crianças às 10 da noite, debaixo de uma tempestade, sem um centavo no bolso?" Era uma pergunta válida, e Vicente não tinha resposta. Sua vida era feita de soluções, de planos estratégicos e contingências. Mas ali, com a chuva encharcando seu terno e a realidade crua daquela família desabrigada na sua frente, todas as suas estratégias pareciam absurdamente inadequadas. "Tem um hotel a uns 3 quilômetros daqui", disse ele finalmente. "Posso pagar por alguns dias, até a chuva passar." A desconfiança nos olhos da mulher se intensificou. "Ninguém faz nada de graça. O que você quer em troca?" A pergunta atingiu Vicente como um soco. Ela achava que ele queria algo. Sexo, talvez. Ou as crianças. Seu estômago se revirou ao perceber que aquela mulher provavelmente já havia recebido ofertas parecidas antes. Ofertas que vinham com preços que ela não podia pagar. "Nada",
disse ele, e pela primeira vez em muito tempo foi completamente sincero. Eu não quero nada. Só não posso simplesmente ir embora e deixar crianças aqui. Houve um longo momento de silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva e do córrego começando a subir. A mulher estudou seu rosto, como se tentasse ler algo além das palavras. As crianças atrás dela permaneciam em silêncio, 3 pares de olhos enormes observando aquele homem estranho. Como você se chama? Perguntou Vicente, percebendo que aquela pergunta simples era algo que deveria ter feito primeiro. Laís, respondeu ela após hesitar. Laís Correia. E você? Vicente. Vicente Aranha. O nome não pareceu significar nada para ela, e Vicente sentiu um estranho alívio por isso. Não ser reconhecido, não carregar o peso de sua reputação e fortuna naquele momento específico. Laís olhou para as crianças, depois para a água que já começava a cobrir o chão do abrigo improvisado. Vicente podia ver a batalha acontecendo por trás daqueles olhos cansados, o instinto de proteger os filhos contra a desconfiança profunda que a vida nas ruas ensinara. 3 dias, disse ela finalmente. Só até a chuva passar e eu conseguir encontrar outro lugar. Mas eu fico com as crianças o tempo todo. Vocês não ficam sozinhos com elas. Nunca. É entendido, concordou Vicente, sentindo um peso que não sabia que carregava se aliviar ligeiramente. Vou pedir ao meu motorista para levar vocês. Eu vou em outro carro. Laís assentiu, começando a reunir os poucos pertences que tinham. 2 cobertores ensopados, uma mochila rasgada, alguns sacos plásticos com roupas. Vicente observou, sentindo-se completamente inútil. Ele movimentava milhões em suas negociações, mas ali, naquele momento, não sabia nem como ajudar uma mãe a carregar suas coisas. Foi então que o menino mais velho, que devia ter uns 10 anos, se aproximou. Ele tinha o rosto sujo e o cabelo grudado na testa pela chuva, mas seus olhos eram surpreendentemente diretos. Você é de verdade? Perguntou o garoto. Ou vai sumir quando a gente piscar? A pergunta atingiu Vicente com uma força inesperada. Quantas vezes aquelas crianças já haviam visto promessas se dissolverem como fumaça? Quantas esperanças foram oferecidas e retiradas? Sou de verdade, respondeu Vicente, abaixando-se para ficar na altura do menino. E não vou sumir. Prometo. Era uma promessa perigosa, ele sabia. Mas enquanto olhava para aquele rosto jovem, marcado por uma desconfiança que nenhuma criança deveria carregar, Vicente sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era culpa, exatamente. Não era caridade. Era algo mais profundo e mais perturbador. Era a sensação de que sua vida, tão cuidadosamente construída e protegida, estava prestes a ser virada do avesso. Enquanto ajudava Laís e as crianças a entrarem no carro, com Paulo visivelmente desconfortável, mas obediente, Vicente Aranha não tinha ideia de quão profundamente aquele encontro debaixo de uma ponte alagada mudaria tudo. A água do córrego já começava a invadir completamente o abrigo abandonado, quando o Mercedes partiu, levando 4 vidas que, até 15 minutos atrás, eram completamente invisíveis para Vicente. Mas agora, sentado no banco de trás ao lado de Laís e suas crianças tremendo de frio, ele não conseguia parar de se perguntar como havia conseguido passar 42 anos sem ver o que sempre esteve ali. A chuva continuava caindo sobre São Paulo, lavando as ruas, enchendo os córregos, revelando as fraturas de uma cidade que cresce verticalmente enquanto milhares vivem horizontalmente, invisíveis sob suas pontes e viadutos. E naquela noite, em algum lugar entre a Marginal Pinheiros e um hotel simples na Zona Norte, uma história estava começando. Uma história que colocaria em questão tudo que Vicente achava que sabia sobre responsabilidade, justiça e o verdadeiro custo de sua fortuna. O Hotel Planalto não era o tipo de estabelecimento que Vicente Aranha normalmente frequentaria. Ficava em uma rua movimentada da Zona Norte, entre uma padaria 24 horas e uma loja de autopeças. A fachada tinha visto dias melhores,
com pintura descascada e um letreiro luminoso onde metade das letras não funcionava. Mas era limpo, seguro e, mais importante, não fazia perguntas complicadas. Vicente reservou 2 quartos contíguos. Um para Laís e as crianças, outro para ele, caso precisasse ficar e garantir que estavam realmente a salvo. Pagou por 5 dias adiantados, não 3 como havia prometido, e deixou dinheiro extra para a alimentação. A recepcionista, uma senhora de uns 60 anos com óculos de grau grosso, observou a cena com curiosidade mal disfarçada, mas profissionalismo suficiente para não comentar. Laís entrou no quarto com as crianças agarradas a ela como náufragos a um pedaço de madeira. Vicente ficou na porta sem saber se deveria entrar, sair ou dizer algo. O quarto era simples. 2 camas de solteiro, um banheiro minúsculo, uma televisão antiga pendurada na parede. Para Vicente, era quase claustrofóbico. Para Laís e as crianças, pelos olhares maravilhados que trocavam, parecia um palácio. Tem água quente, murmurou Laís, testando a torneira do chuveiro com dedos trêmulos. Deus, tem água quente de verdade. Vicente nunca havia pensado em água quente como um luxo. Era simplesmente algo que existia, como o ar ou a gravidade. Mas vendo a reação daquela mulher, a forma como seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente escondeu das crianças, ele começou a entender que havia universos inteiros de experiência que sua vida blindada nunca tocara. Vou deixar vocês descansarem, disse ele, recuando para o corredor. Meu quarto é ao lado. Se precisarem de qualquer coisa... Vicente, chamou Laís, e foi a primeira vez que ela usou seu nome. Por quê? Por que você está fazendo isso? Era a pergunta que ele vinha evitando desde que saiu do carro na chuva. Vicente Aranha, que sempre tinha respostas para tudo, que transformava dúvidas em estratégias e incertezas em planos de ação, ficou em silêncio por longos segundos. Eu não sei, admitiu finalmente, e a honestidade daquelas 3 palavras o assustou. Eu realmente não sei. Laís assentiu, como se aquela resposta fizesse mais sentido do que qualquer explicação elaborada. Obrigada. Mesmo sem saber por que, obrigada. Vicente voltou para seu próprio quarto e se sentou na cama, ainda vestindo o terno encharcado. Seu celular vibrava insistentemente com mensagens. Sua assistente, querendo confirmar a reunião das 8 da manhã seguinte, o diretor financeiro com dúvidas sobre um contrato, sua irmã, lembrando do aniversário da mãe, no fim de semana. Seu mundo continuava girando, completamente alheio ao fato de que algo fundamental havia se deslocado. Ele ligou para Paulo, que esperava no estacionamento. Pode ir para casa, vou ficar aqui hoje à noite. Houve uma pausa surpresa do outro lado. Senhor, tem certeza? Esse não é exatamente... Tenho certeza. Até amanhã, Paulo. Vicente tomou um banho longo, deixando a água quente lavar a lama de seus sapatos italianos, provavelmente arruinados. Vestiu a roupa que sempre mantinha no carro para emergências, uma camisa polo e calças jeans que pareciam estranhas em seu corpo, acostumado a ternos sob medida. Depois, incapaz de dormir, ficou olhando pela janela para a rua movimentada lá embaixo. São Paulo nunca dormia completamente. Mesmo às 2 da manhã havia movimento. Motoboys fazendo entregas, trabalhadores noturnos voltando para casa, moradores de rua empurrando carrinhos de materiais recicláveis. Vicente sempre soubera disso intelectualmente, mas nunca havia realmente observado. Sua São Paulo era feita de coberturas, carros blindados e escritórios climatizados. Era uma cidade vertical, onde ele flutuava acima da realidade horizontal que agora se estendia diante de sua janela. Às 3 da madrugada, bateram na porta. Vicente abriu para encontrar o menino mais velho parado no corredor, ainda vestindo as roupas molhadas. Minha mãe está chorando, disse o garoto sem preâmbulos. Ela tentou esconder, mas eu ouvi. Vicente sentiu um aperto no peito. Ela está bem, as crianças estão bem, estamos todos bem. Pela primeira vez em muito tempo estamos bem. Acho que é por isso que ela está chorando.
A simplicidade daquela observação atingiu Vicente como um tapa. Lágrimas de alívio. Ele conhecia lágrimas de frustração, de raiva, até de alegria em conquistas profissionais. Mas lágrimas de alívio por ter um teto sobre a cabeça e água quente? Isso era novo. Como você se chama? Perguntou Vicente, percebendo que não sabia os nomes das crianças. Rafael, mas todo mundo me chama de Rafa. Tenho 10 anos. O menino esticou a mão formalmente, um gesto que parecia ensaiado, como se alguém tivesse lhe ensinado boas maneiras em uma vida anterior. Vicente apertou a pequena mão, surpreendendo-se com a firmeza do aperto. Prazer, Rafa. Seus irmãos? Júlia tem 7 e Miguel tem 5. Ele é o que chora mais, mas só porque ainda não entende direito. Rafa falou com a autoridade cansada de alguém que teve que crescer rápido demais. Você vai mesmo ficar ou vai embora quando a gente adormecer? Vou ficar, prometeu Vicente. Pelo menos por essa noite. Rafa assentiu como se aquilo fosse suficiente. Minha mãe era professora, você sabia? Não, não sabia. Ela é muito inteligente, mais inteligente que todo mundo. Ela me ensinou a ler quando eu tinha 4 anos. Havia orgulho na voz do menino, mas também algo mais sombrio. Foi por ser inteligente demais que aconteceu. O que aconteceu, Rafa? O menino olhou para o corredor vazio, como se verificando se estavam realmente sozinhos. Ela viu coisas ruins, pessoas roubando dinheiro que era para ajudar crianças. Ela contou para quem devia contar, mas era tudo mentira. Eles que eram ruins, não ela. Vicente sentiu algo gelado se instalar em sua espinha. Que tipo de roubo? Não sei direito, mas ela perdeu o emprego. Perdemos nossa casa. Papai foi embora quando ficou difícil. Ele não aguentou. E depois... Bem, você viu onde estávamos. Sua mãe sabe que você está me contando isso? Rafa balançou a cabeça. Ela não gosta de falar sobre antes. Diz que é perigoso. Mas achei que você devia saber, porque você parece do tipo que pode fazer alguma coisa. A fé daquele garoto de 10 anos era simultaneamente inspiradora e aterrorizante. Vicente tinha poder. Sim, dinheiro, conexões, influência. Mas usar tudo isso significava se envolver, investigar, potencialmente descobrir verdades que era mais confortável ignorar. Você é corajoso, Rafa, disse Vicente finalmente. Cuidar da sua mãe e dos seus irmãos do jeito que você cuida. Não sou corajoso. Só faço o que tem que ser feito. O garoto deu de ombros, um gesto velho demais para seus 10 anos. Como você, hoje. Você só fez o que tinha que ser feito, né? Vicente não tinha certeza se era verdade, mas assentiu mesmo assim. Rafa voltou para o quarto, deixando Vicente sozinho, com pensamentos que se recusavam a se organizar em qualquer coisa parecida com um plano. Na manhã seguinte, Vicente acordou com o som de vozes no corredor. Eram quase 7 horas. Ele havia dormido apenas 3 horas, mas se sentia estranhamente alerta. Encontrou Laís e as crianças saindo do quarto, limpas pela primeira vez desde que as conhecera. Laís havia lavado o cabelo, e Vicente percebeu que ela era realmente bonita, com traços delicados que a sujeira e o cansaço haviam escondido. As crianças usavam as mesmas roupas, mas limpas, e pareciam diferentes, menos assustadas, mais parecidas com crianças normais. Vamos tomar café, explicou Laís, quase desculpando-se. A senhora da recepção diz que está incluído. Posso acompanhar vocês? Perguntou Vicente. Laís hesitou. Então assentiu. O café da manhã era servido em uma pequena sala no térreo. Frutas, pães, café, suco. Para Vicente, que normalmente tomava apenas um expresso antes de sair para o escritório, era simplório. Para as crianças, que encheram os pratos com uma alegria contida que partiu o coração de Vicente, era um banquete. Ele observou Miguel, o mais novo, saborear cada pedaço de pão com geleia como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo. Observou Júlia, a menina do meio, compartilhar metade de sua fruta com Rafa, sem que ninguém pedisse. Observou Laís comer devagar, mastigando cada bocado completamente,
como alguém cujo estômago havia se acostumado a porções muito menores. Laís, começou Vicente, quando as crianças se distraíram com a televisão na sala. Rafa me contou um pouco sobre o que aconteceu, sobre seu trabalho, sobre a denúncia. O rosto de Laís se fechou imediatamente. Ele não devia ter contado. Ele está preocupado com você. Todos estão. Vicente se inclinou para a frente, baixando a voz. Eu tenho recursos, advogados, investigadores. Se algo injusto aconteceu, talvez eu possa ajudar. Por quê? A pergunta saiu afiada, defensiva. Você não me conhece, não me deve nada. Por que se importaria com os problemas de uma desconhecida? Era a mesma pergunta que ela fizera na noite anterior, e Vicente ainda não tinha uma resposta satisfatória. Então, decidiu ser honesto. Porque eu não consigo parar de pensar que podia ser diferente. Que se tivesse visto antes, se tivesse prestado atenção antes, talvez vocês nunca tivessem chegado onde chegaram. Ele fez uma pausa. E porque parte de mim suspeita que minha empresa pode estar envolvida nisso tudo, de alguma forma. Laís o encarou, seus olhos procurando por mentiras ou segundas intenções. Sua empresa? Aranha Tech Solutions. Fazemos softwares de gestão para ONGs e instituições públicas. Contratos grandes, alguns em parceria com o governo estadual e municipal. Vicente sentiu seu estômago se revirar enquanto conectava os pontos. Se houve desvio de recursos em alguma ONG que usava nossos sistemas... Instituto Raízes do Amanhã, disse Laís, sua voz ficando dura. Era onde eu trabalhava. Coordenação pedagógica de um projeto que atendia 300 crianças em situação de vulnerabilidade na Zona Leste. Recebíamos financiamento federal e de empresas privadas. Vicente pegou seu celular e procurou rapidamente. Seus dedos ficaram gelados quando encontrou o que procurava. A Aranha Tech fornece o sistema de gestão financeira para o Instituto Raízes desde 2021. Contrato de 3 anos, renovado em 2024. O silêncio que se instalou entre eles era pesado, com implicações. Vicente podia ver Laís processando aquela informação, a desconfiança voltando a seus olhos. Você sabia? Acusou ela. Quando nos viu ontem, você já sabia? Não, eu juro que não sabia. Vicente sentiu a urgência de fazer ela acreditar. Eu mal olho a lista de clientes. Tenho 240 contratos ativos. Não conheço metade das organizações que usam nossos sistemas. E é exatamente esse o problema, disse Laís, sua voz baixa, mas intensa. Vocês fornecem as ferramentas, lucram com os contratos, mas não querem saber o que acontece do outro lado. Não querem ver como o dinheiro some, como os relatórios são falsificados, como crianças ficam sem material didático enquanto diretores compram carros importados. Cada palavra era uma acusação, e Vicente não tinha defesa, porque ela estava certa. Ele nunca tinha querido saber. Era mais fácil, mais limpo, mais lucrativo apenas fornecer o software e deixar que os clientes fizessem o que quisessem com ele. Me conta tudo, pediu ele. Do início, eu preciso entender o que aconteceu. Laís olhou para as crianças, ainda entretidas com a televisão, e então começou a falar. Sua voz era controlada, mas Vicente podia ouvir a dor por baixo de cada palavra. Ela havia sido contratada pelo Instituto Raízes do Amanhã há 4 anos, cheia de idealismo e determinação para fazer diferença. O Instituto tinha boa reputação, projetos reconhecidos, apoio de empresas importantes. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Mas então Laís começou a notar inconsistências. Material pedagógico pedido que nunca chegava. Recursos aprovados para reformas que nunca eram executadas. Notas fiscais que não batiam com as entregas reais. Como coordenadora pedagógica, ela não tinha acesso direto ao sistema financeiro. Esse era um privilégio apenas da diretoria. Mas tinha acesso aos relatórios que o sistema gerava e começou a compará-los com a realidade do projeto. As discrepâncias eram gritantes. O sistema mostrava a aquisição de computadores de última geração,
Mas as crianças continuavam usando máquinas obsoletas doadas havia anos. Mostrava contratação de psicólogos e assistentes sociais, mas essas pessoas nunca apareciam no instituto. Levei minhas descobertas para a diretora Marlene Figueiredo, continuou Laís. Achei que ela não sabia, que era um erro da equipe administrativa, mas quando mostrei os documentos, ela mudou, ficou fria. Disse que eu estava interpretando mal os dados, que não entendia de gestão financeira. Laís não desistiu. Foi a outras autoridades, ao conselho do Instituto, ao fiscal do Contrato Federal, até a um vereador que havia inaugurado o projeto. Todos deram a mesma resposta. Confiavam na diretora, os números estavam corretos, ela estava criando problemas onde não havia. E então as ameaças começaram, disse Laís, sua voz quebrando pela primeira vez. Telefonemas no meio da noite. Mensagens dizendo que eu estava colocando meus filhos em perigo, que pessoas sabiam onde Rafa ia para a escola, onde eu buscava Miguel na creche. Ela foi à polícia, mas sem provas concretas, porque o sistema que registrava tudo estava sob controle de quem ela acusava. Não podiam fazer nada. Então, ela decidiu reunir evidências por conta própria. Começou a fotografar entregas, a guardar notas fiscais originais, a gravar conversas. Consegui acesso temporário ao sistema uma vez, quando a secretária administrativa saiu para o almoço e deixou o computador logado, contou Laís. Copiei tudo que pude em um pendrive. Relatórios completos, lançamentos financeiros, contratos. Tinha tudo ali. O dinheiro entrando e sendo desviado para contas fantasmas, notas fiscais falsas, tudo. Mas antes que pudesse ir às autoridades com aquelas provas, sua casa foi invadida. Levaram o pendrive, seu computador pessoal, todos os documentos físicos que ela havia reunido, e deixaram um recado bem claro. Próxima vez, não seria apenas suas coisas que seriam levadas. Fui demitida no dia seguinte por justa causa. Alegaram que eu estava roubando material do instituto. Laís riu amargamente. Procurei outros empregos, mas meu nome estava queimado. Marlene tem conexões, conhece gente importante. Onde quer que eu tentasse trabalhar, de alguma forma já sabiam sobre mim, sobre as acusações falsas que eu tinha feito. O marido, Paulo Roberto, não aguentou a pressão. Ele era representante comercial, dependia de sua reputação e rede de contatos para trabalhar. Com as dívidas se acumulando e a pressão social aumentando, ele acabou pedindo o divórcio e desaparecendo, enviando ocasionalmente algum dinheiro, mas nunca o suficiente. Perdemos o apartamento, obviamente. Não conseguíamos pagar o aluguel. Moramos em um abrigo por alguns meses, mas as regras eram tão rígidas e Rafa, ele teve problemas lá. Um dos funcionários era agressivo com as crianças. Tentei reclamar, mas era a minha palavra contra a dele. Laís fechou os olhos. Preferia a rua. Pelo menos na rua eu podia proteger meus filhos do meu jeito. Vicente ouviu tudo em silêncio, sentindo um nó crescente em seu estômago. Não era apenas horror pelo que Laís havia passado. Era a crescente consciência de seu próprio papel naquela tragédia. Sua empresa havia fornecido o sistema que tornava os desvios possíveis. Sistema que ele mesmo ajudara a desenvolver, com recursos de criptografia e controles de acesso que, nas mãos certas, garantiam segurança. Mas, nas mãos erradas, permitiam ocultar crimes com perfeição técnica. Você tem alguma prova ainda? Perguntou ele. Qualquer coisa que sobraram? Laís fez que não com a cabeça. Levaram tudo. Eu nem sequer lembro mais os detalhes específicos. Já faz mais de um ano. Você sabe como é viver na rua. Cada dia é focado apenas em sobreviver. Esquecer foi quase um alívio. Mas Vicente não podia esquecer. Não agora. Porque se o que Laís dizia era verdade, e cada instinto lhe dizia que era, então sua empresa estava facilitando o roubo de dinheiro público destinado a crianças vulneráveis. E pior, quando alguém tentou denunciar, o sistema se voltou contra ela, protegendo os corruptos e destruindo a denunciante. Eu vou investigar, disse Vicente. E não era mais uma oferta, era uma decisão.
Vou descobrir exatamente o que está acontecendo no Instituto Raízes. E se o que você me contou for verdade, vou expor tudo isso. E você acha que vai ser diferente comigo? Laís perguntou sem esperança na voz. Você é rico, poderoso. Eles vão te destruir da mesma forma se você mexer nesse vespeiro. Talvez, concordou Vicente, mas eu tenho recursos que você não tinha. Advogados, investigadores privados, acesso à mídia e, mais importante, eu tenho acesso direto ao sistema. Posso ver tudo o que está acontecendo nos bastidores. Era uma promessa arriscada, e ambos sabiam disso. Mas enquanto olhava para aquelas 3 crianças assistindo o desenho animado, crianças que haviam perdido tudo porque alguém decidiu que lucro era mais importante que educação, Vicente sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era culpa, embora houvesse isso também. Não era caridade, embora seu dinheiro definitivamente fosse necessário. Era raiva. Raiva pura e ardente contra um sistema que permitia que pessoas como Marlene Figueiredo prosperassem, enquanto pessoas como Laís Correia perdiam tudo por fazer a coisa certa. E Vicente Aranha, que havia construído um império, transformando problemas em lucros, estava prestes a descobrir que alguns problemas eram pessoais demais para serem resolvidos com planilhas. Vicente não foi ao escritório na manhã seguinte. Pela primeira vez em 8 anos, mandou uma mensagem para sua assistente dizendo que trabalharia de casa por alguns dias. A confusão que isso causou foi imediata. Reuniões foram remarcadas, contratos adiados, executivos deixados sem direção clara. Mas Vicente não se importou. Tinha questões mais urgentes ocupando sua mente. Do seu apartamento no Itaim Bibi, com vista panorâmica para o horizonte da cidade, ele começou a investigação mais importante de sua carreira. Mas ao contrário de análises de mercado ou auditorias financeiras que fazia rotineiramente, esta era pessoal. E quanto mais fundo cavava, mais escuro ficava o buraco. Começou com o acesso administrativo ao sistema do Instituto Raízes do Amanhã. Como fornecedor do software, a Aranha Tech mantinha credenciais de nível técnico para manutenção e suporte. Vicente nunca havia usado esse acesso antes. Tinha gente para isso. Mas agora, com seus dedos sobre o teclado e 3 xícaras de café ao lado, ele mergulhou nos dados com a mesma intensidade que aplicava em projetos de milhões. Os números não batiam. Isso ficou óbvio em menos de 1 hora. O Instituto Raízes recebia financiamento de 3 fontes principais: um convênio federal para a educação complementar, recursos do governo estadual para atividades culturais e doações de empresas privadas. No total, cerca de 3.200.000 reais por ano. Mas quando Vicente cruzou os dados de entrada com os lançamentos de saída, encontrou discrepâncias sistemáticas. Notas fiscais de fornecedores que, quando ele pesquisou, tinham CNPJs suspeitos. Empresas recém-criadas, sem histórico, algumas com endereços que simplesmente não existiam. Pagamentos regulares classificados como serviços pedagógicos, que não correspondiam a nenhuma atividade documentada no Instituto. E então ele encontrou algo que fez seu sangue gelar. Nos metadados do sistema havia registros de acessos e modificações, e em dezenas de lançamentos suspeitos, as últimas modificações tinham sido feitas por um usuário chamado Admin Aranha Tech. Vicente verificou 3 vezes antes de aceitar o que estava vendo. Alguém dentro de sua própria empresa havia feito login no sistema do Instituto Raízes e alterado registros financeiros. Não era manutenção regular. Eram modificações específicas em lançamentos que coincidiam exatamente com as discrepâncias que ele havia identificado. Com mãos trêmulas, ele abriu os logs de acesso da Aranha Tech. O usuário Admin Aranha Tech era uma conta genérica, usada pela equipe de suporte técnico, compartilhada por 17 funcionários diferentes. Mas Vicente conseguiu rastrear os IPs das máquinas que faziam os acessos suspeitos.
Todos vinham do mesmo computador. E esse computador estava registrado para Roberto Mendes Farias, seu diretor de operações há 6 anos. Roberto, que jogava golfe com Vicente às quintas-feiras, que havia sido padrinho de casamento de sua irmã, que era o rosto da Aranha Tech em eventos corporativos, sempre com um sorriso fácil e aperto de mão firme. Vicente precisou de um momento para processar aquilo. Não era apenas que sua empresa estava facilitando corrupção. Alguém dentro da empresa estava ativamente participando dela, usando suas ferramentas e credenciais para ajudar a esconder crimes. E isso significava que a destruição da vida de Laís tinha a digital de Vicente por toda parte, mesmo que ele não soubesse. Ele pegou o telefone, hesitou, depois discou para Marcela Ribeiro, a advogada que cuidava dos assuntos corporativos da Aranha Tech há quase uma década. Era domingo, mas ela atendeu no 3º toque. Advogados de empresas como a dele não tinham realmente folgas. Vicente, tudo bem? Sua assistente disse que você estava trabalhando de casa. Marcela, preciso de você aqui, agora, e não pode ser no escritório, meu apartamento. A urgência em sua voz deve ter comunicado a seriedade da situação, porque ela não fez perguntas. Estarei aí em 40 minutos. Enquanto esperava, Vicente continuou investigando. Descobriu que Roberto não estava sozinho. Havia padrões nos dados que sugeriam conhecimento interno do funcionamento do Instituto Raízes, cronogramas de auditoria, períodos de maior fiscalização, mudanças na diretoria do conselho. Alguém de dentro do Instituto estava coordenando com Roberto. Quando Marcela chegou, Vicente já tinha printado mais de 200 páginas de evidências. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados curtos, óculos de armação moderna. Tinha a reputação de ser inflexível e ética, exatamente o tipo de advogada que Vicente precisava agora. Ele colocou tudo na mesa, literalmente. Os documentos, os dados, sua conversa com Laís, a descoberta sobre Roberto. Marcela ouviu em silêncio, suas sobrancelhas se erguendo cada vez mais, à medida que a dimensão do problema ficava clara. Vicente, disse ela finalmente, você está me dizendo que descobriu uma operação de desvio de recursos públicos envolvendo um dos seus diretores, facilitada por sistemas da sua empresa, afetando uma instituição que atende crianças vulneráveis? Sim. E você conheceu a denunciante vivendo debaixo de uma ponte com seus 3 filhos depois de ter sido destruída profissionalmente por tentar expor esse esquema? Sim. Marcela tirou os óculos e massageou a ponte do nariz. E eu presumo que você quer fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique expor sua própria empresa e provavelmente enfrentar processos, perda de contratos e danos catastróficos à reputação? Vicente não hesitou. Sim. Então você é mais estúpido ou mais íntegro do que eu pensava. Ainda não decidi qual, mas havia um brilho de aprovação em seus olhos. Ok. Primeiro, precisamos isolar Roberto e qualquer outro funcionário envolvido antes que eles saibam que descobrimos. Segundo, precisamos reunir evidências de forma que sejam legalmente admissíveis. Terceiro, precisamos decidir se vamos primeiro às autoridades ou à mídia. E Laís? Perguntou Vicente. Ela foi destruída por isso. Precisa de algum tipo de reparação. Isso é mais complicado. Ela não foi destruída pela sua empresa diretamente. Foi pelo Instituto Raízes e pelas pessoas que eles têm nos bolsos. Mas podemos argumentar a responsabilidade civil da Aranha Tech por fornecer as ferramentas que facilitaram o crime. Marcela fez uma pausa. Vai ser caro, Vicente. Muito caro. Não me importo com o custo. E era verdade. Pela primeira vez na vida, Vicente não estava calculando o impacto financeiro de suas decisões. Havia algo mais importante em jogo. Algo que não podia ser quantificado em planilhas ou relatórios de lucro. Durante o resto do domingo e toda a segunda-feira, Vicente e Marcela trabalharam. Ela trouxe Augusto Ferreira, um investigador particular que havia trabalhado como delegado da Polícia Federal antes de se aposentar.
Augusto tinha contatos, sabia navegar por burocracias e, mais importante, tinha um senso moral que não estava à venda. Eles descobriram que a operação era mais ampla do que Vicente imaginara. O Instituto Raízes do Amanhã não era caso isolado. Havia outros clientes da Aranhatec com padrões similares de irregularidades. Uma fundação de apoio a idosos, uma ONG de proteção ambiental, até uma entidade ligada à cultura. Todas com desvios sistemáticos, todas com modificações feitas pela mesma conta administrativa, todas conectadas de alguma forma a Roberto Mendes Farias. Ele montou uma rede, explicou Augusto, apontando para o diagrama que havia criado, conectando as diferentes organizações. Ajuda a falsificar dados em troca de uma porcentagem dos desvios. É engenhoso, na verdade. Como os sistemas são da sua empresa, qualquer auditoria externa assumiria que os dados estão corretos, e como ele controla o acesso administrativo, pode limpar rastros se necessário. Quanto dinheiro estamos falando? Perguntou Vicente, sentindo-se enjoado. Augusto fez contas rápidas. Nos últimos 3 anos, conservadoramente, uns 12 milhões de reais desviados. Talvez mais. 12 milhões. Dinheiro que deveria estar ajudando crianças, idosos, projetos culturais. Dinheiro que, em vez disso, estava sendo roubado, lavado e distribuído entre corruptos que se escondiam atrás de fachadas de caridade. E tudo isso acontecendo sob o logotipo da Aranhatec, usando sistemas que Vicente havia criado com a intenção de trazer transparência e eficiência. Tem mais, disse Augusto, sua expressão ficando mais sombria. Cavei um pouco mais fundo sobre o que aconteceu com Laís Correia. As ameaças que ela recebeu, a invasão da casa, a demissão por justa causa. Consegui rastrear alguns dos números de telefone que ligaram para ela. São celulares pré-pagos, comprados e descartados, mas consegui triangular as torres de transmissão. E as ligações foram feitas de dentro do prédio do Instituto Raízes. E no dia da invasão, há registros de um carro saindo do estacionamento privativo da diretora às 3 da manhã, 2 horas antes da invasão ser reportada à polícia. Um Mercedes classe E preto, registrado em nome de uma das empresas fantasma que recebe pagamentos do Instituto. Vicente sentiu raiva queimar em seu peito. Não tinha sido apenas negligência ou oportunismo. Havia sido predatório, deliberado. Eles haviam aterrorizado Laís e suas crianças, destruído sua vida sistematicamente porque ela ousara expor a verdade. Precisamos de mais, disse Marcela. Temos dados, temos circunstâncias, mas precisamos de algo sólido o suficiente que nem os melhores advogados de Roberto consigam destruir. Foi Vicente quem teve a ideia. E se conseguíssemos que ele confessasse? Marcela olhou para ele com ceticismo. E como você pretende fazer isso? Simplesmente perguntar? Não, mas posso deixá-lo nervoso o suficiente para cometer um erro. Vicente já estava formulando um plano. Na quarta-feira temos reunião executiva, todos os diretores presentes. Vou mencionar que estamos fazendo uma auditoria completa de todos os nossos sistemas de clientes, incluindo revisão de logs de acesso administrativo. Só isso, sem acusações, sem nomes. E então vamos ver o que Roberto faz. É arriscado, observou Augusto. Se ele perceber que você sabe, pode destruir evidências. Ou pode entrar em pânico e fazer algo estúpido, contrapôs Vicente. Pessoas fazem coisas estúpidas quando estão desesperadas. Eu aprendi isso construindo negócios. Marcela refletiu por um momento, depois assentiu. Ok, mas vamos monitorar tudo. E-mails, ligações, movimentações. Se ele fizer qualquer coisa suspeita, precisamos estar prontos para agir. Enquanto isso se desenrolava, Vicente não se esqueceu de Laís e das crianças. Ele ia ao hotel todo dia, levando refeições, conversando, aprendendo sobre suas vidas. Descobriu que Rafa amava matemática e lia livros que eram avançados demais para sua idade. Que Júlia sonhava em ser veterinária e colecionava desenhos de animais que fazia em folhas de papel reutilizadas. Que Miguel, apesar de ter apenas 5 anos,
já sabia as letras do alfabeto porque Laís ensinara usando pedaços de papelão encontrados no lixo. E conheceu melhor Laís. Não a mulher destruída e desesperada debaixo da ponte, mas a pessoa por trás do trauma. Uma mulher inteligente, articulada, que falava sobre pedagogia com paixão genuína, que tinha mestrado em educação, publicações em revistas acadêmicas, prêmios por projetos inovadores, uma profissional excepcional que o sistema havia engolido e cuspido. "Por que você está fazendo tudo isso?" perguntou ela uma noite, quando as crianças já estavam dormindo e eles conversavam no pequeno café do hotel. "E não me diga que é só culpa corporativa. Isso é mais pessoal para você." Vicente pensou cuidadosamente antes de responder. "Quando construí minha empresa, eu acreditava que estava fazendo algo bom. Transparência, eficiência, ferramentas para organizações fazerem mais com menos. Mas nunca parei para pensar no que aconteceria se essas ferramentas fossem usadas errado. Nunca quis saber porque era mais fácil simplesmente cobrar e entregar. E agora? Agora eu sei que não posso simplesmente cobrar e entregar. Que cada linha de código que escrevo, cada sistema que implemento, tem consequências reais para pessoas reais, como você, como suas crianças." Ele olhou para ela diretamente. "Eu não posso desfazer o que foi feito, mas posso tentar fazer com que signifique alguma coisa." Laís segurou seu olhar por um longo momento. "Você vai se arrepender, sabe? Quando isso custar muito, quando seus amigos virarem as costas, quando sua empresa sofrer. Você vai se perguntar se valeu a pena por uma desconhecida e 3 crianças que você nem conhecia há uma semana." "Talvez", admitiu Vicente. "Mas se eu não fizer isso, vou me perguntar quem eu me tornei. E acho que essa pergunta seria pior." Na quarta-feira, a reunião executiva aconteceu conforme planejado. 7 diretores sentados ao redor da mesa de mogno, discutindo projeções de crescimento, novos contratos, estratégias de expansão. Vicente observou Roberto atentamente. O homem parecia normal, relaxado, fazendo piadas como sempre, até que Vicente largou a bomba. "Uma última coisa antes de encerrarmos. Vamos iniciar uma auditoria completa de todos os nossos sistemas de clientes. Protocolo de segurança padrão, mas desta vez vamos revisar também todos os logs de acesso administrativo dos últimos 5 anos. Marcela vai coordenar com uma empresa externa especializada em forense digital." Vicente viu. Foi apenas um flash, menos de um segundo, mas ele viu. O rosto de Roberto empalideceu ligeiramente, seus dedos apertaram a caneta com força demais, seus olhos se desviaram para a esquerda, o sinal universal de alguém acessando memórias de mentiras contadas. "Isso é incomum", disse Roberto, e sua voz estava apenas um tom mais alto que o normal. "Algum problema específico que motivou isso?" "Não", mentiu Vicente suavemente. "Apenas diligência. Você sabe como é. Com o crescimento que tivemos, precisamos garantir que nossos protocolos estão sendo seguidos corretamente." A reunião terminou normalmente, mas Vicente notou que Roberto foi o primeiro a sair, murmurando algo sobre ligação urgente. Augusto, posicionado discretamente no prédio em frente com equipamento de vigilância, enviou uma mensagem 15 minutos depois. Alvo fez 3 ligações de celular pessoal. Durações 4.000, 7.000, 2.000, está visivelmente agitado. Marcela, trabalhando com um contato no judiciário, conseguiu autorização emergencial para interceptar comunicações de Roberto, baseada nas evidências preliminares que haviam reunido. Era um movimento arriscado. Se não encontrassem nada substantivo, Vicente poderia ser processado por invasão de privacidade, mas ele confiou em seu instinto, e seu instinto estava certo. Naquela mesma noite, Roberto fez uma transferência bancária de R$200 mil para uma conta offshore nas Ilhas Cayman. Não era incriminador por si só. Executivos fazem investimentos internacionais regularmente, mas o timing era suspeito. E quando Augusto rastreou a conta receptora,
Descobriu que ela estava ligada a uma das empresas fantasma que recebia pagamentos do Instituto Raízes. Mas a verdadeira quebra veio 2 dias depois. Roberto marcou um encontro em um café na Vila Madalena com Marlene Figueiredo, a diretora do Instituto Raízes. Augusto conseguiu se posicionar na mesa ao lado, discreto, com equipamento de gravação de última geração. A conversa começou cautelosa, vaga, 2 conhecidos de negócios discutindo generalidades. Mas quando Roberto mencionou a auditoria planejada, Marlene ficou tensa. Você garantiu que não havia rastros, acusou ela, mantendo a voz baixa, mas intensa. E não há. Eu limpei tudo. Mas uma auditoria forense pode recuperar dados deletados, logs antigos. E se eles forem a fundo? Então precise garantir que não vão a fundo. Você não pode deixar que isso chegue a mim. Se eu cair, Vicente, você cai comigo. E não vou cair sozinha. Estou cuidando disso, mas pode precisar de mais dinheiro para garantir certas cooperações. Marlene bufou. Sempre precisa de mais dinheiro. Você cobrou 3 milhões nos últimos 2 anos. Para quê? Para limpar alguns logs. Para proteger você e seus amigos, enquanto vocês bancam os filantrópicos às custas de dinheiro público. Não me venha fazer papel de santinha agora, Marlene. Você sabia exatamente o que estava fazendo quando fechou aquele contrato comigo. Foi o suficiente. Não era uma confissão completa e direta, mas junto com todas as outras evidências que haviam reunido, os dados financeiros, os logs de acesso, as transferências bancárias, criava um quadro impossível de ignorar. Vicente ouviu a gravação 3 vezes, sentindo algo entre triunfo e náusea. Triunfo porque finalmente tinha provas sólidas. Náusea porque aquela voz era de alguém que ele havia confiado, trabalhado lado a lado, considerado amigo. O que fazemos agora? Perguntou a Marcela. Ela não hesitou. Vamos ao Ministério Público Federal e à Polícia Civil simultaneamente, com tudo que temos, documentos, gravações, análises forenses. E você vai dar uma entrevista coletiva assumindo responsabilidade corporativa e anunciando cooperação total com as investigações. Vai destruir a empresa, observou Vicente, mas sua voz não tinha hesitação. Talvez temporariamente, mas fazer a coisa certa tem seu preço, e às vezes esse preço é alto. Marcela o olhou com algo parecido com respeito. Você tem certeza disso, Vicente? Porque uma vez que começarmos, não tem volta. Vicente pensou em Laís, ensinando seus filhos a ler com pedaços de papelão. Pensou em Rafa, um menino de 10 anos que teve que crescer rápido demais. Pensou em todas as outras crianças que deveriam estar sendo ajudadas pelo Instituto Raízes, mas estavam sendo roubadas. Tenho certeza. E com essas 2 palavras, Vicente Aranha iniciou um processo que explodiria sua vida cuidadosamente construída. Mas pela primeira vez em muito tempo, quando olhou no espelho, reconheceu o homem que olhava de volta. A notícia estourou em uma terça-feira, às 7 da manhã. Vicente havia convocado uma coletiva de imprensa no auditório da Aranha Tech, convidando os principais veículos de comunicação de São Paulo. A sala estava lotada, jornalistas, câmeras, fotógrafos, todos curiosos sobre por que um dos empresários mais discretos da tecnologia brasileira havia chamado uma conferência de imprensa com apenas 12 horas de antecedência. Vicente estava nervoso de uma forma que não sentia desde sua primeira apresentação de negócios 20 anos atrás. Mas quando subiu ao palco, com Marcela ao seu lado e um pendrive cheio de evidências nas mãos, ele se forçou a se concentrar no propósito daquilo tudo. Bom dia, meu nome é Vicente Aranha, CEO e fundador da Aranha Tech Solutions. Estou aqui hoje para divulgar a descoberta de uma operação criminosa envolvendo desvio de recursos públicos, falsificação de documentos e corrupção sistemática que afeta diversas organizações não governamentais e instituições filantrópicas no estado de São Paulo. O burburinho na sala foi imediato.
Vicente esperou ele diminuir antes de continuar. Essa operação foi facilitada pelo uso indevido de sistemas desenvolvidos pela minha empresa, com a participação direta de Roberto Mendes Farias, até ontem, diretor de operações da Aranha Tech. Estou aqui para assumir responsabilidade corporativa por não ter implementado salvaguardas adequadas que teriam impedido esse abuso e para anunciar cooperação total com as autoridades competentes. Durante os próximos 45 minutos, Vicente apresentou tudo: os dados financeiros, os padrões de desvio, as empresas fantasma, a gravação de Roberto com Marlene. Ele não mencionou Laís especificamente. Haviam concordado que expor uma vítima publicamente seria irresponsável. Mas deixou claro que havia denunciantes que foram silenciados, ameaçados e destruídos por tentarem expor a verdade. As perguntas vieram rápido e afiadas. Senhor Aranha, o senhor está dizendo que sua empresa facilitou o desvio de 12 milhões de reais? Nossos sistemas foram usados inadequadamente para esse fim, sim. Mas quero deixar claro, a responsabilidade criminal é das pessoas que perpetraram esses crimes, não do software em si. No entanto, reconheço que deveríamos ter implementado controles mais rigorosos. O senhor vai renunciar como CEO? Isso será decidido pelo Conselho. Mas, independentemente, assumo responsabilidade pessoal e corporativa. Quais serão as consequências para a Aranha Tech? Esperamos perda de contratos, processos judiciais, danos significativos à reputação. Mas preferimos enfrentar essas consequências fazendo a coisa certa do que manter nossa posição no mercado ignorando crimes. A conferência foi transmitida ao vivo por 3 canais de notícias e se tornou trending topic nas redes sociais em menos de 1 hora. As reações foram mistas. Alguns elogiaram a transparência de Vicente, outros questionaram por que havia levado tanto tempo para descobrir o que acontecia dentro de sua própria empresa. Mas uma coisa era certa: a história era grande demais para ser ignorada. Às 10 da manhã, a Polícia Civil executou mandados de busca e apreensão na casa de Roberto Mendes Farias e no Instituto Raízes do Amanhã. Roberto tentou fugir, mas foi detido no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para Miami com $200 mil em espécie. Marlene Figueiredo foi presa em seu escritório, cercada por documentos que já estava tentando destruir quando os policiais chegaram. Mas a operação não parou ali. As investigações se expandiram rapidamente, seguindo os fios que Vicente havia ajudado a mapear. Outras ONGs foram investigadas, outros funcionários públicos interrogados. Descobriu-se que a rede de corrupção envolvia vereadores, funcionários de secretarias municipais, até um deputado estadual que havia recebido doações de campanha das empresas fantasma. Vicente assistia tudo se desenrolar de seu apartamento, porque ir ao escritório era impossível. Funcionários estavam em choque, alguns revoltados com a traição de Roberto, outros revoltados com Vicente por expor a empresa publicamente. O conselho havia marcado uma reunião emergencial para discutir o futuro da companhia. Foi nesse meio do caos que Laís ligou para ele. Vicente, eu vi, nas notícias, o que você fez. Sua voz estava cheia de emoção. Você realmente fez isso. Tinha que fazer. Você estava certa. Sobretudo, você está bem? A pergunta o pegou de surpresa. Com tudo o que estava acontecendo, ninguém havia perguntado se ele estava bem. Honestamente, não sei. Minha vida está desmoronando. Mas de alguma forma eu me sinto melhor do que me senti em anos. Isso é porque você fez a coisa certa. Custa, mas vale a pena. Houve uma pausa. As crianças querem te ver, se você tiver tempo. Vicente foi ao hotel naquela tarde. As crianças o receberam com abraços. Até Júlia, que normalmente era tímida, pulou em seus braços. Rafa mostrou-lhe um desenho que havia feito, uma ponte com pessoas por baixo e um homem de terno oferecendo a mão. Sou eu? Perguntou Vicente tocado. É você. Nossa mãe disse que você é um herói. É verdade?
Vicente olhou para Laís, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Não sou herói, Rafa. Só estou tentando consertar algo que ajudei a quebrar sem saber. Isso não é o que heróis fazem? A lógica simples de uma criança de 10 anos era irrefutável. Vicente sorriu, apesar de tudo. Talvez seja, mas a batalha estava longe de terminar. Nos dias seguintes, a situação piorou antes de melhorar. 3 dos maiores clientes da Aranha Tech cancelaram seus contratos, citando preocupações reputacionais. Investidores começaram a pressionar por mudanças na liderança. A mídia continuava cobrindo cada desenvolvimento e nem toda a cobertura era favorável. Houve também ameaças, mensagens anônimas, ligações tarde da noite, e-mails com avisos velados. As pessoas que Roberto e Marlene protegiam não estavam felizes com a exposição. Vicente contratou segurança, não tanto para si mesmo, mas para Laís e as crianças, que agora também estavam na mira por sua associação com ele. Foi durante esse período caótico que Vicente recebeu uma visita inesperada. Eduardo Campos, um dos membros fundadores do Conselho da Aranha Tech e seu maior investidor inicial, apareceu em seu apartamento sem avisar. Eduardo tinha 70 anos, cabelos completamente brancos e uma reputação de ser durão, mas justo nos negócios. Ele havia acreditado em Vicente quando a empresa era apenas uma ideia, investindo 2 milhões quando ninguém mais dava 1 centavo pela startup. "Você ficou louco?" foram as primeiras palavras de Eduardo ao entrar. "Explodir a própria empresa? Você tem ideia do prejuízo que isso vai causar?" "Tenho", respondeu Vicente calmamente. "E faria de novo." Eduardo o estudou por um longo momento. Depois soltou um suspiro cansado e se sentou. "Conta tudo, do começo, e não me poupe dos detalhes." Vicente contou. A ponte, Laís, as crianças, a investigação, as descobertas sobre Roberto. Tudo. Eduardo ouviu em silêncio, seu rosto revelando nada do que pensava. Quando Vicente terminou, houve um longo silêncio. "Você me lembra de mim", disse Eduardo finalmente. "Há 40 anos, quando descobri que meu sócio estava desviando dinheiro dos nossos clientes. Denunciei. Perdemos metade do negócio. Levei anos para me recuperar. E você se arrepende?" "Todos os dias me perguntei se tinha feito a coisa certa, mas nunca me arrependi." Eduardo se inclinou para a frente. "Vicente, o conselho vai votar sua destituição como CEO na reunião de amanhã. Você sabe disso?" Vicente assentiu. Ele esperava por isso. "Vou votar contra", continuou Eduardo, "e vou convencer outros 2 a fazerem o mesmo. Mas não sei se será suficiente. Você tem que estar preparado para o pior." "Estou." "Bem, porque mesmo se você sobreviver como CEO, a empresa nunca mais será a mesma. Você abriu a caixa de Pandora. Agora precisa estar disposto a lidar com o que sai dela." A reunião do conselho aconteceu no dia seguinte, em uma sala de conferências elegante, com vista para a Avenida Paulista. 7 membros sentados ao redor da mesa, todos encarando Vicente como se ele fosse um quebra-cabeça que não conseguiam resolver. Carlos Drummond, que havia entrado no conselho no ano anterior representando um fundo de investimentos, foi direto ao ponto. "Vicente, você entende que suas ações custaram à empresa aproximadamente 62 milhões em valor de mercado nos últimos 5 dias?" "Entendo." "E você entende que pode custar muito mais se não agirmos rapidamente para controlar os danos?" "Entendo, mas não posso controlar danos ocultando crimes." "Ninguém está sugerindo ocultar crimes", interveio Patrícia Lemos, representante de outro grande investidor. "Mas havia maneiras mais discretas de lidar com isso. Você não precisava fazer um escândalo público." "Com todo respeito, Patrícia, precisava sim, porque a discrição é exatamente o que permitiu que isso acontecesse em primeiro lugar. Enquanto mantivermos as coisas discretas, enquanto nos preocuparmos mais com nossa reputação do que com fazer o certo, continuaremos facilitando esse tipo de comportamento." "Bonito discurso", disse Carlos friamente.
Mas discursos não pagam salários ou mantêm investidores. Proponho que Vicente seja afastado como CEO e que assumamos uma postura mais cautelosa até que a situação se estabilize. A votação que se seguiu foi tensa. 3 votos a favor do afastamento de Vicente, 3 contra e 1 indeciso. Eduardo, como o voto decisivo, ficou por último. Eu investi nesta empresa não por causa do potencial de lucro, disse ele lentamente, mas porque acreditei no homem que a fundou. Um homem que queria fazer diferença, não apenas fazer dinheiro. Nos últimos anos, perdi de vista esse homem, mas esta semana ele voltou. Eduardo olhou diretamente para Vicente. Voto contra o afastamento. A votação terminou empatada, o que significava que Vicente permaneceria como CEO, mas a vitória era amarga. Ele sabia que metade do conselho queria sua cabeça e que teria que provar seu valor a cada dia dali para frente. Mas havia vitórias menores que significavam mais. Laís conseguiu uma audiência com o Ministério Público, onde finalmente pôde contar sua história completa, com Vicente e Marcela ao seu lado. As investigações confirmaram tudo que ela havia denunciado originalmente. Seu nome foi limpo oficialmente, com a promotoria emitindo um comunicado reconhecendo que ela havia sido injustamente perseguida. As crianças foram matriculadas em uma escola próxima ao hotel. Vicente pagou as mensalidades e todo o material. Ver Rafa de uniforme, mochila nova nas costas, com um sorriso genuíno no rosto pela primeira vez desde que se conheceram, valeu cada centavo que Vicente havia perdido na bolsa de valores. E Laís começou a trabalhar de novo. Não como professora ainda. Ela precisava de tempo para se recuperar psicologicamente do trauma. Mas Vicente a contratou como consultora da Aranha Tech, ajudando a redesenhar seus sistemas de compliance e auditoria. Quem melhor para identificar brechas em sistemas de transparência do que alguém que havia tentado expor fraudes e sido destruída por isso? No final de sua primeira semana de trabalho, Vicente e Laís estavam revisando novos protocolos de segurança quando ela parou e o olhou. "Sabe o que é mais estranho em tudo isso?", disse ela. "Há 3 semanas eu estava debaixo de uma ponte sem nenhuma esperança, convencida de que o mundo havia me esquecido. E agora estou aqui, trabalhando novamente, meus filhos em uma escola decente, ajudando a construir algo que pode impedir que o que aconteceu comigo aconteça com outros." "Não é estranho", disse Vicente. "É justiça. Demorou, foi difícil, mas é justiça." "Você ainda acredita em justiça, depois de tudo que passou?" Vicente pensou na pergunta. Ele havia perdido 62 milhões em valor de mercado, a confiança de metade de seu conselho, vários contratos importantes. Havia recebido ameaças, críticas, questionamentos. Mas quando olhava para Laís, saudável, trabalhando com luz novamente em seus olhos, e pensava em suas crianças finalmente tendo uma chance de serem apenas crianças, a resposta era clara. "Sim", disse ele, "mais do que nunca." Mas a história estava longe de terminar. Porque justiça, Vicente estava aprendendo. Não era um evento único. Era um processo contínuo, cheio de contratempos e batalhas que precisavam ser travadas repetidamente. E a próxima batalha estava prestes a começar. 2 meses haviam se passado desde a coletiva de imprensa que virou a vida de Vicente de cabeça para baixo. O inverno estava dando lugar à primavera em São Paulo, e com ele, sinais de renovação começavam a aparecer, tanto na cidade quanto na vida das pessoas envolvidas naquela história. O julgamento de Roberto Mendes Farias e Marlene Figueiredo estava marcado para dali a 3 semanas. As evidências apresentadas pelo Ministério Público eram esmagadoras, construídas sobre a fundação que Vicente havia fornecido. Outros envolvidos na rede de corrupção também enfrentariam a justiça. Ao todo, 17 pessoas foram indiciadas, incluindo 3 funcionários públicos e um deputado estadual. Mas a parte mais significativa do processo para Vicente era outra. O Instituto Raízes do Amanhã havia sido completamente reestruturado sob supervisão federal.
Uma nova diretoria foi estabelecida, protocolos rígidos de transparência implementados e, mais importante, as 300 crianças que dependiam do projeto finalmente estavam recebendo o que sempre lhes foi prometido. Vicente visitou o Instituto pela primeira vez em uma tarde chuvosa de agosto. Laís o acompanhou, nervosa ao retornar ao lugar que um dia fora seu trabalho dos sonhos e depois seu pior pesadelo. Mas quando entraram e viram as salas renovadas, equipamentos novos, professores comprometidos e crianças felizes, algo nela se curou. "Você fez isso", disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você realmente consertou isso." "Nós fizemos", corrigiu Vicente. "Você foi quem teve coragem de denunciar primeiro. Eu só terminei o que você começou." Uma das novas professoras os reconheceu e veio cumprimentá-los. Era uma mulher jovem, de uns 25 anos, com um entusiasmo que lembrava Vicente da Laís, que ele imaginava que existira antes de tudo desmoronar. "Vocês são Vicente Aranha e Laís Correia, não são?" A nova diretora nos contou tudo o que fizeram. "Estamos todos muito gratos. As crianças estão recebendo oportunidades reais agora. Aulas de informática, reforço escolar, atividades culturais. É exatamente o que esse projeto deveria ser desde o início." Depois que a professora se afastou, Laís observou as crianças brincando no pátio. "Sabe o que é mais difícil de aceitar? Pensar em quanto tempo foi desperdiçado. Quantas crianças poderiam ter sido ajudadas se esse dinheiro não tivesse sido roubado?" "Não podemos recuperar o tempo perdido", disse Vicente, "mas podemos garantir que não seja desperdiçado daqui para frente." E ele estava fazendo exatamente isso. A Aranha Tech havia lançado uma nova divisão focada exclusivamente em sistemas de compliance e transparência para o terceiro setor. Laís liderava a equipe, usando sua experiência tanto como educadora quanto como vítima de fraude para criar ferramentas que realmente funcionassem. O projeto havia atraído atenção positiva. Várias ONGs legítimas, cansadas de serem pintadas com o mesmo pincel que organizações corruptas, procuraram a Aranha Tech querendo implementar os novos sistemas. Contratos que haviam sido perdidos começaram a ser substituídos por novos, diferentes, mas talvez mais significativos. "É irônico", comentou Marcela durante uma reunião. "Você perdeu dezenas de milhões em valor de mercado, expondo a corrupção, mas agora está recuperando isso criando soluções contra a corrupção." "A diferença", disse Vicente, "é que agora sei exatamente o que estamos fazendo e por quê. Não é apenas sobre lucro, é sobre propósito." Mas nem tudo eram vitórias. A Aranha Tech ainda enfrentava processos judiciais, tanto de clientes que se sentiram lesados pela exposição, quanto de acionistas que alegavam que Vicente havia agido de forma irresponsável. Eduardo Campos e outros aliados no conselho conseguiram manter a maioria, mas foi por margem estreita, e havia as cicatrizes pessoais. Vicente havia perdido amizades, pessoas do círculo social que achavam que ele havia sido ingênuo ou que simplesmente não queriam a associação com o escândalo. Sua irmã mal falava com ele depois que alguns de seus amigos empresários cortaram relações por causa da conexão familiar. Sua mãe, aos 70 anos, não entendia por que o filho havia destruído o próprio negócio por pessoas que ele nem conhecia. Mas ele havia ganhado outras coisas: respeito próprio, propósito e relacionamentos verdadeiros. Laís se tornou não apenas uma colega, mas uma amiga genuína. Alguém que o via não como Vicente Aranha, CEO milionário, mas como a pessoa que parou na chuva quando poderia ter seguido em frente. Eles almoçavam juntos semanalmente, discutindo não apenas trabalho, mas vida, filosofia, esperanças. E as crianças, Rafa, Júlia e Miguel, se tornaram parte da vida dele de forma que nunca esperara. Rafa o procurava para ajuda com matemática e Vicente descobriu que ensinar um menino de 10 anos sobre frações era mais satisfatório que fechar contratos de milhões. Júlia lhe mostrava seus desenhos de animais, cada um mais detalhado que o anterior.
Miguel, que havia sido tão tímido inicialmente, agora pulava em seus braços sempre que o via. Você devia ter tido filhos, comentou Laís um dia, observando Vicente ajudar Miguel com um quebra-cabeça. Nunca tive tempo, ou achei que não tinha? Vicente sorriu tristemente. Estava muito ocupado construindo um império para parar e pensar no que realmente importava. E agora? Agora eu sei que estava errado sobre muitas coisas, incluindo o que significa sucesso. O verdadeiro teste veio quando Vicente recebeu uma proposta inesperada. Uma empresa americana de venture capital estava interessada em comprar a Aranha Tech por 400 milhões de reais, quase metade do que a empresa valia antes do escândalo, mas ainda uma fortuna. A oferta veio com uma condição. Vicente teria que se afastar completamente da gestão. 400 milhões, repetiu Marcela, deixando o número pairar no ar. Você poderia se aposentar, viajar pelo mundo, nunca mais se preocupar com dinheiro. E a divisão de compliance? O trabalho que Laís está fazendo? Eles manteriam como uma linha de produtos, mas provavelmente sem o mesmo foco. Para eles é apenas mais um serviço. Para você, é uma missão. Vicente olhou pela janela de seu escritório, vendo São Paulo se estender até o horizonte. Uma cidade de contrastes violentos, onde luxo e miséria coexistiam separados apenas por metros, por decisões, por uma disposição de ver ou não ver. Não vou vender, disse ele finalmente. Vicente, não vou vender, porque pela primeira vez em minha vida, minha empresa significa algo além de lucro, e porque algumas coisas não estão à venda. Marcela assentiu, sem surpresa real. Você mudou? Sabe disso, né? Espero que sim. 3 semanas depois, Vicente estava no tribunal para o julgamento de Roberto e Marlene. Laís sentou-se ao seu lado, nervosa, mas determinada. A sala estava lotada, imprensa, vítimas, curiosos. As câmeras não eram permitidas dentro, mas havia uma multidão do lado de fora. O julgamento durou 5 dias. Testemunha após testemunha subiu ao estande. Funcionários do Instituto, auditores, investigadores, vítimas indiretas dos desvios. Laís testemunhou no 3º dia, contando sua história com voz clara e firme. Quando terminou, não havia um olho seco no júri. Roberto tentou argumentar que estava apenas seguindo ordens, que não sabia exatamente para onde o dinheiro ia. Mas as evidências eram claras demais, o padrão de comportamento muito estabelecido. Marlene foi mais beligerante, alegando perseguição política e mídia sensacionalista. Nenhuma das defesas funcionou. O veredito veio na tarde de sexta-feira. Culpados em todas as acusações. Roberto Mendes Farias foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, peculato e formação de quadrilha. Marlene Figueiredo recebeu 14 anos pelos mesmos crimes, com a pena aumentada por intimidação de testemunhas. Outros envolvidos receberam sentenças variando de 4 a 10 anos. Quando o juiz bateu o martelo, Vicente sentiu algo se soltar em seu peito. Um peso que carregava desde que descobrira a verdade sobre sua empresa. Não era alegria, exatamente. Não havia vencedores reais naquela história, mas era um tipo de fechamento, um reconhecimento oficial de que verdade e justiça ainda importavam. Lá fora do tribunal, repórteres o cercaram. Vicente fez uma declaração breve. Hoje a justiça foi feita, mas isso não é o fim. É o começo de um compromisso renovado de garantir que isso nunca mais aconteça. A Laís Correia e outras vítimas que tiveram a coragem de falar. Obrigado por nos lembrarem que fazer o certo vale a pena, não importa o custo. Naquela noite, Vicente organizou um jantar discreto em um restaurante pequeno. Laís e as crianças, Marcela, Eduardo, alguns funcionários leais da Aranha Tech. Não era uma celebração exatamente, havia muito trauma, muitas perdas para isso. Mas era um reconhecimento. Um momento de respirar e reconhecer que haviam passado pela tempestade. Rafa fez um brinde, seu copo de refrigerante erguido com solenidade cômica.
Ao tio Vicente, que nos salvou, e à minha mãe, que sempre soube lutar. Ao tio Vicente, repetiram Júlia e Miguel rindo. Vicente olhou ao redor da mesa. Essas pessoas que há 3 meses nem conhecia e que agora eram fundamentais em sua vida. Pensou em como uma simples decisão de parar na chuva, de ver o que era mais fácil ignorar, havia transformado tudo. Não sou herói, disse ele, ecoando o que havia dito a Rafa meses antes. Só fiz o que qualquer um deveria fazer. Mas nem todos fazem, disse Laís suavemente. E é isso que faz a diferença. Nos meses que se seguiram, vida encontrou um novo normal. Laís e as crianças se mudaram para um apartamento modesto, mas confortável, que Vicente ajudou a financiar. Não como caridade, ele insistiu, mas como parte de um pacote de indenização que a Aranhatec estava oferecendo a todas as vítimas verificadas do esquema de desvios. Rafa continuou se destacando em matemática e começou a falar sobre querer ser engenheiro. Júlia descobriu uma paixão por pintura depois que Vicente a matriculou em aulas de arte. Miguel simplesmente foi criança, brincando, rindo, crescendo sem o peso de viver na rua, marcando cada momento. Laís não só trabalhou na Aranhatec, mas eventualmente voltou a lecionar, dando aulas voluntárias no Instituto Raízes Renovado nos fins de semana. Ver ela ensinando, iluminada pela paixão que nunca realmente morreu, apenas adormeceu, fez Vicente perceber que algumas coisas são resilientes demais para serem destruídas completamente. A Aranhatec se estabilizou. Nunca recuperou completamente seu valor de mercado anterior. Provavelmente nunca recuperaria, mas se tornou referência em compliance e transparência, um exemplo de que fazer a coisa certa, mesmo quando custa caro, eventualmente compensa de formas que planilhas não capturam. Vicente mudou também. Vendeu seu apartamento de cobertura no Itaim e comprou um lugar menor, mais acolhedor. Parou de trabalhar até meia-noite todos os dias. Começou a realmente conhecer seus funcionários, não como recursos em um organograma, mas como pessoas com vidas, sonhos, problemas, e continuou visitando Laís e as crianças regularmente. Tornou-se tradição o almoço de domingo. Ele trazia os ingredientes, Laís cozinhava. Ela insistiu que era bom ter algo útil para fazer com as mãos. As crianças ajudavam do jeito caótico que crianças ajudam na cozinha. Eram os domingos que Vicente mais esperava durante a semana. Você se lembra daquela noite? Perguntou Laís em um desses domingos quase 1 ano depois. As crianças brincavam na sala e eles preparavam a salada juntos na cozinha pequena. Quando você parou debaixo da ponte, lembro de cada detalhe. Eu achei que você ia embora. Quando vi o carro parado ali, pensei, mais um rico olhando para os pobrezinhos e que você ia seguir em frente como todos fazem. Quase fiz isso. Quase pedi para Paulo continuar dirigindo. O que te fez parar? Vicente pensou sobre isso. Havia pensado muito sobre aquela pergunta ao longo do ano. Honestamente, não sei se foi uma decisão consciente. Acho que foi só impossível não parar. Ver você ali, protegendo as crianças, e simplesmente ir embora. Minha consciência não deixou. Você acha que teria sido mais feliz se tivesse seguido em frente? Era uma pergunta complicada. Mais feliz? Certamente teria menos complicações. Sua empresa estaria valendo mais, teria menos processos, menos noites de insônia. Mas feliz? Não, disse ele com certeza. Seria mais confortável, talvez. Mais rico, definitivamente. Mas não mais feliz. Porque eu conheceria a verdade sobre minha empresa, sobre mim mesmo, e teria que viver com ter escolhido não fazer nada. Laís segurou sua mão por um momento, um gesto simples de gratidão e compreensão. Obrigada por não seguir em frente. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e Vicente se preparava para ir embora, Rafa o parou na porta. Tio Vicente, posso te fazer uma pergunta? Claro, Rafa. Você ainda sonha com aquela noite? Com a ponte e a chuva? Vicente se ajoelhou para ficar na altura do menino, agora com 11 anos e crescendo rápido.
Às vezes. Por quê? Porque eu sonho. Toda vez eu fico com medo de acordar e estar de volta lá. Ou de você desaparecer. De tudo isso ser apenas um sonho bom antes da gente acordar debaixo da ponte de novo. O coração de Vicente se apertou. Isso não vai acontecer, Rafa. Isso aqui é real. Você, sua mãe, seus irmãos, vocês estão seguros. Isso não é temporário. Promete? Prometo. Rafa assentiu, satisfeito com a resposta, e voltou para dentro. Mas a conversa ficou com Vicente enquanto dirigia para casa através das ruas iluminadas de São Paulo. Aquelas crianças ainda carregavam o trauma. Provavelmente carregariam por anos. Não havia final feliz simples, nenhuma solução mágica que apagasse meses vivendo nas ruas. Mas havia progresso, havia cura, havia finalmente esperança. E quando Vicente chegou em casa naquela noite, ele não ligou seu laptop para conferir e-mails como costumava fazer. Em vez disso, sentou-se na varanda com uma xícara de café, olhando para a cidade. São Paulo brilhava abaixo dele, milhões de luzes representando milhões de vidas. Ele pensou em quantas dessas vidas estavam escondidas, invisíveis, vivendo sob pontes e viadutos, enquanto o resto do mundo passava sem ver. Pensou em quantas histórias como a de Laís existiam, histórias de pessoas destruídas por ousarem fazer o certo, pessoas esquecidas por um sistema que priorizava lucro sobre humanidade. E pensou em como, por acidente ou destino, ele havia tropeçado em uma dessas histórias. E como aquele tropeço havia salvado não apenas Laís e suas crianças, mas também a ele próprio. Porque Vicente Aranha, que um dia medira sucesso em milhões de contratos, agora sabia que as coisas mais importantes não podiam ser quantificadas. Não apareciam em balanços financeiros ou relatórios de lucro. Eram medidas em abraços de crianças, em lágrimas de alívio, em segundas chances e dignidade recuperada. Eram medidas em momentos como aquele debaixo de uma ponte alagada, quando ele decidiu parar quando seria mais fácil seguir em frente. E enquanto a noite se aprofundava sobre São Paulo, Vicente fez uma promessa silenciosa. Ele não esqueceria novamente. Não fecharia os olhos para o que era mais fácil não ver, porque ele havia aprendido, da forma mais difícil e mais transformadora possível, que nossa humanidade é definida não pelo que conquistamos quando é fácil, mas pelo que fazemos quando seria mais simples não fazer nada. Esta história chegou ao fim, mas as questões que ela levanta permanecem. Em cada cidade, sob cada ponte, em cada esquina esquecida, existem histórias como a de Laís e suas crianças. Pessoas invisíveis não porque escolheram ser, mas porque escolhemos não ver. E também existem momentos como o de Vicente, oportunidades diárias de parar, de ver, de fazer algo. Não todos precisam desmontar empresas ou expor esquemas de corrupção, mas todos podem escolher não desviar o olhar, podem escolher ver humanidade onde é mais fácil ver estatísticas. A ponte onde Vicente encontrou Laís ainda existe. A chuva ainda cai sobre São Paulo. E em algum lugar nesta cidade gigante, neste exato momento, existe outra pessoa decidindo se para ou se segue em frente. Que tipo de decisão você tomaria? Se esta história tocou você de alguma forma, se fez você pensar ou sentir, por favor, considere deixar seu apoio. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias que trazem reflexões sobre a vida real, os desafios humanos e a busca por fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Deixe seu like se esta narrativa ressoou com você. Comente de onde você está assistindo. Adoraríamos saber de que parte do Brasil ou do mundo você nos acompanha. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para ser avisado toda vez que publicarmos uma nova história. Cada inscrição, cada curtida, cada comentário nos ajuda a continuar criando conteúdo significativo e a alcançar mais pessoas com histórias que importam. Você faz parte deste canal crescer e levar essas mensagens cada vez mais longe. Obrigado por assistir. Até a próxima história.